Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje vamos analisar uma passagem que retrata um dos momentos de discussão entre Jesus e os fariseus, os líderes religiosos de sua época. Essa passagem é muito engraçada, porque quando você a analisa de perto, perceberá que Jesus foi encurralado, ficou sem saída com os argumentos dos fariseus. Tem umas três passagens nesse sentido, que mostra claramente que Jesus não deu resposta nenhuma. Ele tentou sair tudo que foi jeito nas questões apresentadas pelos fariseus. Vamos ao texto. Jesus é encurralado. A lei de Moisés dizia que para alguém declarar algo ou acusar alguém de algum fato controvertido, seria necessária a prova testemunhal, ou seja, quem tinha que apresentar testemunhas e afirmasse ou negasse aquele fato. A simples alegação do fato por um dos envolvidos não seria suficiente para se atestar aquilo que era declarado. Veja que uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, o fato será confirmado. Isso aqui é o que dizia a lei, certo? Eu lendo a passagem da lei. Então a lei dizia que ninguém poderia ser acusado ou mesmo condenado por meio, independente de que a acusação fosse o mesmo pecado. Só poderia ser condenado ou tido aquele fato alegado como real, verdadeiro, se fosse confirmado por duas ou três testemunhas. Quando se levanta essa ideia, quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens, ou seja, aquelas duas testemunhas, que tiverem desculpe, aqueles dois que estão discutindo, né, um fato entre eles. Então aqueles dois homens que tiverem a demanda, né, a questão, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Deuteronômio 19, 15 a 17. Então, havendo uma demanda, um questionamento entre dois homens, tinha que ambos levarem testemunha para corroborar aquilo que estava sendo questionado. Não aceites a acusação contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas. Os escritores do Novo Testamento, eles buscaram essas declarações no Velho Testamento, né? Por exemplo, Timóteo aqui, que dizem que foi Paulo que escreveu. Por exemplo, ele está se fazendo referência ao Velho Testamento, com relação às testemunhas, né? Não aceites a acusação contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas, conforme nós vimos aqui na lei dos judeus, em Deuteronômio 19, 15, 17. Pela boca, duas, três testemunhas. Estabelecerá o fato, ou seja, confirmará aquilo que foi declarado, né? É isso que Timóteo a epístola de Timóteo está se referindo, né? Qualquer acusação acerca de um fato ou de uma demanda, sugere que siga a orientação da lei dos judeus, que dizia que duas ou três testemunhas seriam suficientes para se confirmar um fato. Ainda em Hebreus, nós temos
essa mesma ideia que os escritores foram buscar lá no Velho Testamento. Olha, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre quebrantando, ou seja, violando, né? A lei de Moisés, morre sem misericórdia. Não tinha misericórdia, veja. Só pela palavra de duas ou três testemunhas. Vai morrer, né, essa pessoa, se quebrantar a lei de Moisés, pela palavra de duas ou três testemunhas. Ou seja, o testemunho de duas ou três pessoas é suficiente para se confirmar um fato e assim condenar uma pessoa. Deuteronômio 17,6 diz: por boca de duas testemunhas, que é a ideia presente aí, que é essa aqui em Deuteronômio 17,6, é a mesma ideia que está presente aqui, em Deuteronômio 19, 15 a 17. O que é que ele diz aqui? Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Ou seja, sempre, no mínimo duas e no máximo três testemunhas já é suficiente para se condenar à morte a alguém. Essa é a ideia. Perceberam, né? Para você dar testemunho de algo, você provar algo, você tinha de ter duas testemunhas. A testemunha não se constituía o acusado ou aquele que discutia uma demanda com outra pessoa não poderia servir de testemunha, tá entendendo? Por exemplo, se estivesse com demanda ou com outra pessoa, eu que tenho de arranjar mais duas testemunhas. Eu mesmo não posso ser testemunha, tá entendendo? O meu testemunho não é válido. Eu que tenho de arranjar mais duas pessoas para que sirvam de testemunhas quanto àquilo que eu estou afirmando. Bem assim, aquela pessoa que estivesse em disputa comigo, ela tem de arranjar também o mesmo número de testemunhas. E aí, o juiz, ou como eles falam aí, o ancião, o homem mais de idade, né, nesse caso lá do Velho Testamento, né, que era no caso era um sacerdote, né, que decidia essas questões. Pois bem, então a minha declaração não era prova, certo? A minha declaração era apenas a minha alegação, certo? Mas para eu confirmar essa minha alegação, eu tinha de arranjar duas testemunhas, duas ou três testemunhas, certo? Para confirmar aquilo que estou falando. Mas eu pegar uma outra pessoa a minha declaração com de outra pessoa não serviria como prova, entendendo? Eu tenho que pegar mais duas testemunhas. Entende essa ideia? Pois bem, Jesus, em suas declarações acusatórias, afirmava coisas que precisavam ser atestadas ao menos por duas testemunhas. Veja o que aconteceu em um dos seus embates com os fariseus. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo nenhum, de modo algum, andará nas trevas, na escuridão. Pelo contrário, terá a luz da vida. Disseram os fariseus, o que os fariseus disseram: tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Perceberam? Jesus chegava e falava que ele era aquilo, que era isso, que era aquilo. Ou seja, ele estava dando testemunho de si próprio, de si mesmo. As fariseus pegaram e disseram: bom, você está dando testemunho de si mesmo, então o seu testemunho não é válido. Por quê? Porque aqui cai naquela questão que eu falei para vocês. Se eu alego algo, eu tenho de provar com mais duas testemunhas. O meu testemunho, ou o que eu falar, a minha alegação, não é provas, não serve de prova de acordo com o código de leis dos judeus, certo? E é isso que que os fariseus estão questionando da parte de Jesus. Porque ele não apresentava testemunhas para declarar, para confirmar aquelas declarações dele, né? Respondeu-lhe Jesus, a resposta de Jesus para eles: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Repare que absurdo. Ele diz que, ainda que ele desse testemunho dele mesmo, o testemunho dele é verdadeiro. Mas onde existe isso na lei dos judeus que a pessoa declarar um fato de si mesmo vai servir como prova?
ou como isso pode ser considerado como algo real, verdadeiro. Veja que Jesus é mentiroso. Aí ele diz, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Mas o que tem isso a ver? Veja o desdobro. Os escritores eles criavam as situações para tentar dar um ar de sabedoria a Jesus. Só que tem umas três passagens desse tipo que mostram justamente o contrário. Mostra que Jesus tanto não sabia nada da lei dos judeus, como também caía nas pegadinhas dos fariseus. Essa é uma das passagens que fica evidente isso. Veja que absurdo a resposta de Jesus quando os fariseus questionaram que ele não podia estar dando testemunho, porque ele não tinha testemunhas que confirmasse aquelas suas declarações. Aí Jesus vem e diz: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu venho e nem para onde vou. Mas o que tem isso a ver? O que tem isso a ver com, com o preceito dito em Deuteronômio e nas demais passagens da lei dos judeus? E os fariseus estão questionando a questão da validação das suas declarações. Não tem nada a ver se Jesus veio de um lugar e ou vai para outro lugar. Não tem nada a ver. O ponto central aqui da discussão não saber de onde Jesus veio e para onde ele vai. Isso não torna suas declarações como verdadeiras. Ele tinha de apresentar a testemunha daquilo que ele está dando ou fazendo declaração. Aí o Jesus continua: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Veja, que idiotice. Diz que os fariseus estavam julgando segundo a carne. E ele não julga ninguém. Ele está dizendo que eu a ninguém julgo. Certo? Aí ele vem e diz, e se eu julgo? Oxe, mas ele não disse que não julga ninguém? Olha, eu a ninguém julgo. Aí vem falar bobagem. É só bobagem. E se eu julgo? Ou seja, então ele está julgando. E se eu julgo? Ele disse que não julgava ninguém. Agora está dizendo, e se eu julgo? O meu juízo é verdadeiro. Porque não estou só, mas o Pai que me enviou está comigo. Mas o que tem isso a ver? Perceberam a maluquice e a idiotice dos argumentos de Jesus? Primeiro ele disse que não julgava ninguém, aí disse que se julga, o julgamento dele é verdadeiro. Porque ele está com o Pai, porque não estou só. Ele disse que não estava sozinho, mas estava com o Pai, que havia enviado ele. Aí veja, veja a pegadinha do, dos fariseus, né, com respeito a isso. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E eu julgo, e se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não estou só, mas o Pai que me enviou está comigo. Aí Jesus, para dar uma de intelectual, que conhece a lei, aí vem com essa história. Ele repete aquilo que os fariseus já tinham falado. Na vossa lei, Jesus dizendo para os fariseus, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Lógico, está escrito. É tanto que os fariseus estão questionando justamente essa questão dele estar falando sem o testemunho de duas testemunhas. Aí ele vem com essa história. Mas o judeu já tinha pregoado essa questão, quando ele diz, tu dás testemunho, os fariseus falaram, tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Por que os fariseus falaram isso? Porque a lei dizia que ele tinha de ter duas testemunhas para corroborar aquilo que ele estava falando. Tá entendendo? Aí Jesus vem com esse desdobro. Aí ele repete de novo o que os fariseus já haviam dito, como se querem dizer que ele entendesse da lei.
Veja a resposta dos fariseus. Aí Jesus vem. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, certo? É lógico. Eu dou testemunho de mim. Olha o erro dele. Diz que dá testemunho dele. Não, a lei não diz isso. A lei diz que o testemunho próprio da pessoa não vale, não serve. Aí diz que ele mesmo dava testemunho dele mesmo. Aqui, Messias mais, mais pé de chinelo. Aí e ele prossegue. E meu pai que me enviou também dá testemunho de mim. Aí ele quer dizer com isso que tem duas testemunhas. Só que o Messias mentiroso esquece que a própria pessoa não pode servir de testemunha dele mesmo. Quem já viu isso? A pessoa ser testemunha dele mesmo. Eu dou testemunho de mim mesmo, repare. Eu dou testemunho de mim mesmo. Mas a lei impedia, a lei dizia ou rezava, que a pessoa não poderia ser testemunha de si mesma, de um fato que ela estava alegando. Ela tinha de arranjar duas testemunhas conhecedoras ou sabedoras do fato. E não ele se incluir no meio das testemunhas. Quem já viu você ir para um tribunal e você mesmo ser testemunha de você mesmo? Esse testemunho é válido? É lógico que você vai testemunhar a seu favor. O seu testemunho está viciado, porque você jamais vai dizer a verdade ou vai dizer algo que venha lhe incriminar de alguma coisa. Daí a necessidade, de acordo com a lei dos judeus, de terem duas testemunhas à parte. Entendendo? Duas ou três testemunhas. Aí vem Jesus e diz que ele dava testemunho dele mesmo, ou seja, estava violando já a lei. E a lei não diz isso. E o pai dele dava testemunho dele. Aí ele quer dizer que ele tinha duas testemunhas. É que bicho mentiroso. Estes lhe perguntaram. Aí agora a pegadinha dos fariseus. Estes lhe perguntaram a Jesus: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se me conhecesses, também conhecereis a meu pai. Mas o que tem isso a ver? Olha que idiotice. Os fariseus perguntam: Bom, se ele está dizendo que ele dá testemunho dele mesmo e que ele tem o testemunho do pai que havia enviado ele, aí os fariseus perguntam: Onde está teu pai? Porque não são duas testemunhas que ele está dizendo que tem, embora ele já esteja mentindo, porque ele mesmo se constituiu testemunha e a lei dizer que isso não é permitido. Aí mesmo assim os fariseus, para tirar uma onda da cara dele, né? Aí chegou e disse assim: Onde está teu pai? Porque ele disse que era testemunha, o pai dele é testemunha dele. Então, ele tem de apresentar esse pai que é testemunha dele. Aí os judeus perguntam, os fariseus: Onde está teu pai, Jesus? Jesus vem com essa. Aí Jesus vem e desdobra a conversa. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se me conhecesses, também conhecereis a meu pai. Mas não tem nada a ver. Tem a questão aqui em voga é a presença das testemunhas, que ele disse que o pai era uma das testemunhas, então ele tinha que apresentar o pai para testemunhar aquilo que ele estava pregando, tá entendendo? Aí vem com esse desdobro, sem pé, sem cabeça, não me conheceis. E tem nada a ver do testemunho da pessoa conhecer um outro, não. O que valia é a presença das testemunhas. Essa passagem é muito engraçada, dá vontade de rir. Os pobres crentes, quando a lei, não percebem sua conclusão. Essa passagem simplesmente mostra que Jesus é um verdadeiro idiota. É um idiota. Na verdade, há várias outras que mostram isso. Aos poucos as postarei. Desculpe. Bem comentarei sobre ela. Tem como, né? Bem como comentarei sobre elas. Jesus, na passagem já mencionada, só fala besteiras. Perceberam, né? Os ridículos argumentos que ele apresentou, né? Primeiro, se apresentou como uma falsa testemunha, porque ele se constituiu como testemunha. Já violou a lei. Segundo, apresentou o pai como testemunha, que também já era errado, né? Você apresentar um parente para testemunhar a seu favor, já está errado. Isso aí é chamado de testemunha. No juízo só servirá como um depoente.
mas não como testemunha, certo? E outra não conseguiu provar que essa testemunha era real, já que os fariseus pediram para que ele mostrasse o pai, já que ele era testemunha, esse pai era testemunha dele, então ele tem que apresentar o pai. Aí ele vem e desconversa, né? Porque não podia apresentar o pai, né? Aí vem dizer que os fariseus não conheciam ele e nem conheciam o pai. Ai, que conversa furada. Os fariseus afirmaram que as declarações de Jesus não poderiam ser levadas a sério, pois careciam de provas e suas declarações eram feitas por ele mesmo. Assim, seu testemunho não poderia ser válido, de acordo com a lei dos judeus. Em resposta, Jesus tenta apresentar argumentos válidos contra os apresentados pelos fariseus, só que em vão. Ele que inventa os argumentos, né? Os argumentos sem pé e sem cabeça, né? O que Jesus fala é uma vergonha de raciocínio. Ele diz que suas declarações têm validade porque ele sabe de onde veio e para onde vai, e que ele conhece o Pai que o enviou. Afirma ainda que o julgamento dos fariseus é carnal, mas que ele não julga ninguém. Mas se julgasse, seu julgamento seria válido porque ele não estava sozinho, mas estava com o Pai. E conclui dizendo que a lei dos fariseus, ou a lei dos judeus, afirma que o testemunho de duas pessoas é válido. Ou seja, ele mesmo, o Jesus, ele mesmo se condena. Quando ele cita, embora já tenha, os fariseus já tenha mencionado a lei, mas ele, para dar áreas de saber, conhecer a lei, repete a lei, só que ele mesmo vai de encontro à lei. Ele desconsidera o que está na lei. E que, portanto, ele dá testemunho de seu pai que o enviou dá testemunho dele. Ou seja, Jesus disse que tem o testemunho de duas testemunhas, o seu e o de seu pai, que é Javé, o Jeová. E para dar áreas de sabedoria, ele cita a lei de Moisés. Só que quem a menciona implicitamente são os fariseus, quando já haviam dito que suas declarações careciam de provas em virtude da ausência de testemunho de terceiros. E a grande sacada dos fariseus, que coloca Jesus para ralar a bunda no chão, é quando eles perguntam: onde está teu pai? E agora, Jesus? Cadê a prova? Cadê a prova? E Jesus desconversa e volta a dizer que eles não conhecem seu pai porque eles não conhecem a ele. Só que isso não tem nada que ver com o assunto em questão. A outra testemunha tinha que ser apresentada, sob pena de as declarações feitas por Jesus caírem no descrédito. Elas já estavam sem crédito nenhum, né? Porque ele mesmo se autodeclarou como testemunha. Ele não poderia se autodeclarar como testemunha, certo? Mas mesmo assim os fariseus ainda deram uma colher de chá para ele e disse que ele apresentasse o pai como a segunda testemunha, né? Já que ele disse que ele dava testemunho dele mesmo. Jesus tentou argumentar em cima da lei de Moisés e se deu muito mal. A lei exigia a declaração de duas testemunhas ou três, e ainda assim, uma das testemunhas não poderia ser a própria pessoa que alegava o fato. Como Deus algum havia para ser apresentado aos fariseus, ele preferiu falar outras besteiras e fugir do debate. Isso Jesus, né? Sem falar que as testemunhas deveriam ser pessoas humanas, reais, e não ser espiritual, como era o suposto pai dele, né? Não tinha nada a ver. É esse o grande mestre dos cristãos? É esse o grande mestre dos cristãos. Agora sabemos de onde os cristãos aprenderam a refutar argumentos de forma tão inteligentes e incisiva. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, comente, compartilhe e divulgue o canal. Até a próxima.